Então, boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui na noite de hoje, para que a gente possa falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco do tema comportamentos obsessivos. E o primeiro questionamento que eu vou trazer na noite de hoje é: será que eu tenho uma mente obsessora? Será que eu tenho atitudes do obsessor? Será que eu, encarnado, eu sou capaz de ter atitudes de um obsessor? Então a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão. A primeira coisa que nós temos que lembrar e entender é que o espírito obsessor, ele é um ser humano como qualquer um de nós. Até ontem, no nosso estudo, nos sábados, tem uma passagem muito interessante do Livro dos Espíritos que fala, né? Não trata o espírito, né? O espírito se aproxima do ser humano, né? Naquele tempo, né? O conhecimento era um pouco inferior, né? Era uma base do estudo ainda, né? Mas me chamou a atenção essa questão de não tratar, né? O espírito obsessor como um ser humano. Mas, né? A doutrina espírita hoje nos esclarece que nada mais é um irmão que não está mais no corpo. Ele não é um demônio, ele não é um monstro, ele já foi encarnado diversas vezes, como todos nós. Ele não é em nada diferente na sua constituição. Ele foi criado simples e ignorante, como cada um de nós. Ele não é uma pessoa que foi designada para o mal ou está condenado a passar a eternidade no mal. Então, logo de cara, a gente precisa tirar esse vício da nossa cabeça, que às vezes nós temos de pensar que existam demônios, que existam monstros, bruxas, né? Todo esse misticismo, né? Que às vezes, né, quando fala em espiritismo, né, isso vem acompanhado. A gente tem que já de cara afastar isso, que qualquer espírito que hoje está na condição de obsessor, ele nada mais é do que um irmão, que já foi, né, encarnado como nós, mas nós vamos falar isso na sequência, né? Ele, em algum momento, ele se perdeu na caminhada dele. E ele sequer é um espírito do mal. A gente caracteriza como espírito mal, mas ele não é. Ele não nasceu para ser um espírito do mal. Ele nasceu simples e ignorante, como eu já havia falado. Ele tem as suas características, as suas virtudes, as suas falhas, mas em algum momento algo aconteceu que ele se revoltou, ele optou por um caminho diferente, né, que levou ele para esse comportamento, para essas atitudes, e hoje ele está, né, como um obsessor. E não quer dizer que ele vai deixar, que ele nunca vai deixar esse estado, né? Sabemos que pela lei do progresso todos nós vamos evoluir, né? Vamos nos melhorar, e isso é uma caminhada longa, mas é uma caminhada que todos nós vamos percorrer. E sabendo que se esses espíritos são pessoas como nós, a gente começa a compreender que os comportamentos deles vêm das mesmas situações que nós temos na nossa vida, dos nossos anseios, das nossas preocupações e dos nossos desejos também. Muitas vezes nós pensamos que aquele comportamento, aquela minha vicissitude, não tem problema, todo mundo faz, todo mundo, né? Mas se nós continuarmos escolhendo por esse caminho, mais cedo ou mais tarde a gente vai se perder, porque não é um caminho seguro de percorrer. Nós também não podemos simplesmente caracterizar uma pessoa como obsessora, ou um espírito como obsessor. Porque quando você fala que uma pessoa é obsessora, você está rotulando e classificando, e possibilitando de ela ser diferente. Mas, claro, né, a gente sabe que existem esses comportamentos que nos levam a tal tipo de ação. Assim como o espírito obsessor, ele está em uma condição levada a um comportamento. Então vejam bem, né, como falei, não existe nenhum espírito que foi criado para o mal. Não existe nenhum espírito que está condenado a passar a eternidade em perturbação, em sofrimento e perturbando os demais. É interessante que a gente tenha esse conceito bem fresco na nossa cabeça, porque muitas vezes nós nos revoltamos, né? Estou com um processo obsessivo, e a gente tem essa mania de se vitimizar, né?
E não é bem por aí que as coisas funcionam. A palavra obsessor, ela vem de obsessão. E o que é ter uma obsessão? O que é a obsessão? E é estar obcecado por algo ou alguma coisa. Perseguir alguma coisa que você deseja. E quantas vezes será que nós ficamos obcecados por algo? Muitas vezes passamos a nossa encarnação obcecados, correndo atrás de dinheiro, de bens materiais. Isso também, de certa forma, é uma obsessão. E compreendendo que geralmente os espíritos que se tornam obsessores, eles sofreram algum tipo de trauma, algum tipo de ferimento. E quem foi que feriu esse espírito? Quem que atingiu ele? A pessoa que hoje, né, está sofrendo essa obsessão. E pode, né, ter ferido. Como ferido? De várias formas. Pode ter roubado, traído, assassinado. E geralmente a gente escuta muito falar, né, o que não é regra, mas é bem comum de acontecer, são as histórias onde aquela pessoa que o obsessor amava ou confiava muito foi lá e a traiu. Fez algo muito mal para ela. Então foi um amor ferido, foi uma confiança ferida. Então veja bem, quando a gente é traído, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente é humano, a gente fica, né, revoltado, a gente fica triste. E esse sentimento é natural que ele aconteça. O que nós precisamos trabalhar em nós é como eu vou reagir a esse sentimento. Porque nós não somos máquinas, esse sentimento vai aparecer. Não tem como a gente simplesmente botar uma parede para que esse sentimento não chegue na gente. Então ele vai chegar. O que vai diferenciar vai ser a maneira com que eu vou lidar com esse sentimento. E é claro também que existem outros tipos de casos também ligados a ódio, guerra, escravidão, coisas que infelizmente ainda existem ou já existiram no mundo, né? Então, se a gente parar para analisar um pouco da nossa história, não vamos nem muito longe. Quantas guerras, né? Não vamos nem falar o nosso planeta, mas aqui o nosso estado, né? Quanta questão de sangue, de atritos e coisa, tudo isso gera uma onda muito pesada de ódio. Então assim, vamos lá, eu era um soldado, né, desencarnei numa guerra, eu vou ter esse ódio, eu vou ter essa ânsia e eu vou procurar, né? Eu tô lá na erreticidade, eu vou procurar, eu vou atrás dessa pessoa que me matou. Mas veja bem, estavam numa batalha, estavam numa guerra, né? Coisas, né, que naquele tempo ou até hoje são aceitas ainda, porque são guerras, são conflitos, né? E a gente espera que em breve isso acabe, porque isso é algo que não leva a humanidade a lugar nenhum, né? Só cria um grande impasse. E de modo geral, o espírito obsessor era uma pessoa boa e se tornou assim pela violência que ele foi tratado. E também podemos dizer que em alguns casos os envolvidos vêm trocando de lugar nessa obsessão. É muito comum nós vermos na mesa mediúnica, no trabalho de desobsessão, quando o espírito obsessor se manifesta, ele explica o motivo de estar, né, causando a influência, o porquê, e qual é o trabalho do doutrinador aí? É fazer com que ele olhe mais para trás ainda para perceba que em outra ocasião ele também foi o algoz. E o que acontece? Vem por milênios, vem por anos, essa questão de um querer se vingar do outro, de não haver um aceito, não haver um equilíbrio, um aceite entre as partes. E é por isso que a gente sempre fala muito da questão do perdão, de como é importante a gente perdoar, como é importante a gente não ter desavenças, porque essas desavenças, infelizmente, nós vamos levar para outra reencarnação, nós vamos levar para a erraticidade, e enquanto não houver o equilíbrio entre as partes, infelizmente, nós ainda vamos estar sofrendo com essas situações que são conflitos. E outra questão, será que nós, espíritos encarnados, podemos desenvolver esse comportamento de um espírito obsessor? Eu acho que, né, pelo que já foi dito, a resposta é bem clara, a resposta é sim. Só que, diferentemente um pouco dos espíritos que estão desencarnados, o comportamento de alguém que desenvolve um comportamento desobsessivo, ele é um comportamento cerceador. E o que é um comportamento cerceador? É aquela pessoa que quer diminuir
a liberdade da outra. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Esse comportamento obsessivo, por exemplo, você está sempre em cima da pessoa, não deixa ela respirar o tempo todo. Você quer saber aonde ela vai, com quem ela vai, aonde estava, a hora que chega, por que ela estava aí, estava aqui e estava lá. E a gente vê comumente isso em relacionamentos onde existe muito ciúme, né? A questão da posse, do eu me achar dono do outro, né? Que é um caminho muito perigoso para os relacionamentos, eu achar que tenho posse sobre a pessoa que está me acompanhando. Em alguns casos, essas pessoas querem controlar até o tempo. Quando alguém diz assim, olha, saí do trabalho agora, e ela conta o tempo. Por exemplo, eu sei que essa pessoa demora 10 minutos para chegar, e se não chegar nesses 10 minutos, ela já pergunta, onde você estava? Por que você demorou 1 minuto a mais? E a gente pode até achar sem cabimento, mas a gente sabe, a gente conversa com várias pessoas, e casos chegam até nós, onde é bem assim que acontece. Essa questão de um relacionamento que chega a ser abusivo, né? Essa sensação de achar que eu sou dono do outro é uma coisa que vai cercando, que vai aprisionando a outra pessoa. E é importante a gente dizer que quando a gente fala em relacionamentos amorosos, o que nos remete ao amor, o amor ele não prende, o amor ele liberta. Então, se a pessoa quer estar comigo, ela tem que se sentir livre. Se ela quiser ir, ela está livre. Mas o amor não pode ser aquela coisa que vai prender, que vai sufocar. Pessoas com comportamento obsessor geralmente podem ser manipuladoras. E aí que entra também outra questão bem complicada quando a gente fala sobre isso. Porque elas vão controlando o comportamento da outra pessoa pela manipulação. Então elas estão sempre cercando essas pessoas com justificativas, com palavras sobre a vida da outra pessoa. Por exemplo, ela fala, por que você vai sair com aquela pessoa? Aquela pessoa não é boa para você. Olha, ela já fez isso, ela já fez aquilo. Essa pessoa vai criar julgamentos em relação às outras pessoas. No relacionamento amoroso, por exemplo, o homem diz, olha, aquela sua amiga, ela não presta. Aquela outra sua amiga, aquele outro seu amigo, já fez isso, já fez aquilo. E ele vai criar um sistema de julgar as outras pessoas. Então veja bem, para aquela pessoa ninguém presta. Você precisa ficar comigo, porque eu sou o teu amparo, eu sou o teu porto seguro. Os outros não, aquele lá não vai, aquele lá não é uma boa pessoa. Aquele outro também não, né? Então só ele é o caminho para você seguir. E aí vai acontecendo essa prisão. Nós vamos cada vez mais nos cercando. E aí ele vai me dizer, olha, não é para você andar com aquela pessoa. Isso são formas de cercear. E também, né, ocorre da mulher para o homem. Não só o homem, né, faz isso, a mulher também. Aquela mulher que também é muito ciumenta, que quer cuidar, né? E eu penso de uma maneira que se eu não tenho confiança para estar caminhando do lado de alguém, então o relacionamento não é bacana. Se eu preciso ficar investigando a vida da outra pessoa para mim poder ter confiança nela, eu não confio nela. E aí eu pergunto, será que um relacionamento não baseado na confiança é um relacionamento que pode dar bons frutos? Será que é um relacionamento que tem futuro ou apenas um relacionamento que me aprisiona? Vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Isso também pode acontecer até entre amigos. Não precisa ser necessariamente em um relacionamento amoroso. Em relacionamentos de amizade vemos amigos que vão cerceando, que tem ciúme, que o amigo ou amiga converse com outras pessoas. É aquela pessoa que quer exclusividade, que, né, quer tomar, né, essa questão da posse, quer tomar a pessoa para si, não quer que ela tenha contato com ninguém, né? Aquela pessoa bem obsessiva. E uma coisa que nós precisamos sempre cuidar nesses comportamentos, em relação à manipulação, é que ela não começa de uma maneira ostensiva, ela vai começando pelas beiradas. Por exemplo, num início de relacionamento amoroso, começa com uma espécie de cuidado. A outra pessoa, e aí a pessoa começa a achar que é o amor da outra pessoa. Ela está cuidando de mim, ela quer meu bem, ela não quer que eu fique perto de pessoas que vão me fazer o mal. Ela vai começando dessa maneira. E a gente precisa estar alerta a isso.
Porque essa pessoa ela está sempre querendo evitar que você vá a lugares, que você fale com esta ou aquela pessoa. Ela vai começar a falar do seu comportamento. Por que você se comporta dessa forma? Nossa, por que você age dessa maneira? Você deveria ficar em casa. Por que tu quer sair? Fica em casa. O que tu quer na rua? E aí o que vai acontecendo? Cada vez mais o caminho vai se afunilando e você vai ficando mais envolvido nessa rede. Mas tudo isso é conduzido de maneira leve e você acreditando que está sendo cuidado, que essa pessoa é super amorosa, super protetora. E a gente precisa realmente ficar alerta, porque isso é um caminho onde você, está sofrendo uma obsessão, está sofrendo uma manipulação e você vai ficar cada vez mais isolado. Até mesmo no seu relacionamento familiar, no seu seio familiar, essa pessoa vai fazer com que os seus parentes também se afastem de você, porque ele vai dizer assim: olha, a tua mãe, conheci a tua mãe, mas eu acho que ela não respeita você. O teu pai, eu acho que ele fica te perseguindo, eu acho que ele não dá o devido valor para você. Para que você fique confiando somente nessa pessoa. E aí você vai deixar de lado o seu pai, você vai deixar de lado a sua mãe e você está totalmente isolado. Sobre o julgamento e a observação somente daquela pessoa que quer te manipular, que tem esse pensamento obsessivo para você, em você. E isso, no futuro, o que vai acontecer? Vão se criando muitos empecilhos, porque você vai ficando cada vez mais cercado, cada vez mais isolado, e daqui a pouco você vai acabar perdendo o seu emprego, você não tem mais amigos, não se relaciona mais com os parentes, então fica muito difícil de você sair dessa situação, porque de repente todas aquelas pessoas que podiam te ajudar nessa situação você afastou, porque você acha que está sob a proteção de alguém e só essa pessoa pode me proteger. Só que não é dessa maneira que funciona. E é sim uma situação muito difícil de sair, mas ela não é impossível. Sempre há meios de a gente conseguir se desencilhar dessa situação. Esse comportamento, nós podemos falar também que ele vem muito da questão do ego. O egoísmo da pessoa querer as coisas só para si, direcionadas para si. Por ela tratar as pessoas como coisas também, objetificar, tratar as pessoas como objetos. Então, por exemplo, se eu compro uma coisa nova para mim, eu tenho esse mesmo sentimento em relação a uma pessoa, que eu também quero ela só para mim. Ela é minha, Quantas vezes a gente escuta, aquela pessoa é minha, mas ninguém é de ninguém. Não quero dividir com ninguém, não importa se são parentes, se é mãe, se é amigo, simplesmente acho que ela deve obrigação a mim. E ainda, cobertos de razão, porque acham que estão oferecendo proteção a essa pessoa. Então, eu sou bom para ela, ela tem que ficar próxima de mim e só de mim. Estar sempre à disposição. Também, outro quesito que a gente pode falar é a inveja que a pessoa sente. A pessoa com esse comportamento obsessivo, ela quer aquilo que a outra pessoa tem. O que eu tenho não me serve, mas aquilo que o outro tem, aquilo lá é interessante, É aquela velha história da grama do vizinho é sempre mais verde, sempre mais bonita que a minha. Mas e aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar, ela vai criar mecanismos para cercar a vida dessa pessoa que ela inveja e ela vai usar da maledicência. Ela vai buscar puxar o tapete dessa pessoa, seja no trabalho, seja na família, criando situações e implantando situações na vida da outra pessoa para ver se ela cai. E aí, se ela consegue isso, ela chega a ficar num estado doentio, Ela acha que está feliz porque viu a outra caindo, E para você ver como ela já está totalmente, num desequilíbrio. Porque no íntimo dessa pessoa invejosa, ela não vê elementos de valor nela, então ela mira em alguém que tem os elementos que ela gostaria e tenta destruir aqueles elementos nessa outra pessoa. Porque ela gostaria daqueles elementos e se eu não tenho em mim, eu não quero que ninguém tenha.
ela vai ter essa dificuldade nesses elementos, pois ela deseja ser uma pessoa querida, ser uma pessoa com um tipo de talento específico. Ela busca reconhecimento e em vez de ela trabalhar nisso, de ela buscar isso, ela busca o quê? Ela busca destruir aquilo que o outro tem para que ela não pareça que está tão baixo. Então, em vez de ela subir, de ela tentar subir, ela tenta derrubar o outro para ficar nivelado. Então, de repente, ela gasta muito mais esforço tentando derrubar o outro do que se ela realmente trabalhasse na melhoria, na reforma íntima dela, no se tornar e buscar se tornar uma pessoa melhor. Mas ela prefere o quê? Prefere perder tempo tentando derrubar aquela outra pessoa que ela acha que é superior a ela. E existem pessoas que adoram fazer isso no quesito moral. Então, como ela não tem um aspecto moral que ela gostaria, ela não tem a vida perfeita que ela gostaria, ela vai destruir moralmente todos aqueles que se aproximarem dela. É aquela pessoa que sempre é maledicente, que sempre está criticando os outros, que fala daquele outro, mas que nunca olha para o seu interior. Ela fica só apontando os erros dos outros, mas ela não olha para dentro dela e não sabe reconhecer o que ela precisa melhorar nela. Porque ela acredita que deveria ter na vida dela uma vida mais perfeita. Algo perfeito que muitas vezes é inatingível. Então, a gente se deixa levar muitas vezes também por redes sociais que nos mostram que as pessoas têm vidas perfeitas, que elas viajam, que elas saem, que elas se divertem. E as pessoas querem tomar isso para si. Elas acham que isso é que aquelas pessoas que estão, publicando aquela felicidade, que muitas vezes é só nas redes sociais, que não é uma vida feliz, mas elas querem e sentem inveja dessas pessoas. E ficam imaginando uma vida perfeita, inatingível, porque não é a realidade, realmente a realidade. E para se sentir nivelada, se sentir normal dentro do que ela acredita, ela vai querer rebaixar todas essas outras pessoas. Todos esses são aspectos de comportamento de um espírito obsessor. E ainda muitas pessoas acham que o obsessor ele está lá na erraticidade, que eu vou na casa espírita, tomo passe e estou blindado, Mas, na verdade, nós somos os obsessores. Nós vamos nos tornar os obsessores quando escolhemos por caminhos errados, pelas nossas más tendências, vicissitudes, pelo egoísmo, inveja, pela falta de humildade. O espírito, o obsessor, ele vai para o outro lado, ele continua sendo quem ele é. Se ele já tem um comportamento violento, vai ampliar. Uma coisa que a gente escuta muito mesmo, a família perdeu aquele ente querido, vai até a casa espírita, eu quero saber como que o fulano está lá do outro lado, porque eu queria alguma notícia dele. E normalmente o trabalhador espírita vai perguntar, mas como é que ele era em vida? Ele era uma pessoa caridosa, era uma pessoa humilde, era uma pessoa que ajudava os outros? Não, ele era meio arrogante, ele tinha os defeitos. Bom, então ele continua sendo a mesma pessoa. Porque ao desencarnarmos nós não criamos asas. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Às vezes, ampliando essas nossas tendências, porque na espiritualidade nossos sentidos se ampliam. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles ficam amplificados, tudo aumenta. Então, sabemos que o que somos aqui vamos ser lá também. E vejam, meus irmãos, fica um sinal de alerta para esses comportamentos de controle, comportamentos de ciúme, inveja, egoísmo, maledicência, ganância. Tudo isso vai levar você a se tornar um obsessor. Então, vamos tirar da ideia que o obsessor é aquele monstro, aquele demônio. O obsessor pode ser nós mesmos. Se as nossas atitudes forem atitudes más, se nós seguirmos por um caminho meio desregrado, nós vamos ser obsessores. Não é alguma coisa automática. Eu fiz isso, eu vou virar obsessor. E é fácil de consertar. Tem muito a questão da nossa vontade de querer mudar. Podemos começar a mudança aqui ou do outro lado.
Não é uma coisa que não existe cura. Mas nós não vamos querer deixar isso para amanhã, porque nós devemos nos amar, nós devemos buscar evoluir. E podemos tratar isso de várias maneiras, terapia, buscarmos o autoconhecimento. Existem muitos jeitos de a gente tentar se melhorar. A casa espírita é uma ferramenta que, no meu caso, falando agora um pouco pessoalmente, foi algo que transformou a minha vida, né? Não é puxar a brasa para o meu lado, mas se não fosse a casa espírita, eu não sei que caminhos eu estaria seguindo hoje. Então eu tenho um sentimento muito especial pelo espiritismo e mais especial ainda por essa casa, porque ela foi uma ferramenta que me ajudou a eu me encontrar. E hoje estou aqui falando para vocês. Cada vez que eu subo aqui, eu ainda sinto como se fosse a primeira vez, porque é uma emoção muito grande. Poder estar aqui, poder estar falando com vocês, podendo estar compartilhando um pouco, né, do que eu já aprendi. Então a gente precisa entender que há vários jeitos de a gente mudar a nossa vida. Basta nós ter uma coisa que se chama vontade. É difícil? É muito difícil. Às vezes é quase impossível. Mas para quem tem fé, para quem acredita, eu acho que nada é impossível. Então que a gente possa se conhecer, se policiar para não desenvolver esse comportamento. E também não aceitar comportamentos, esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Porque esse tipo de situação não vai nos trazer benefício algum. E a vida, às vezes, ela já apresenta tantas dificuldades, e se nós aceitarmos também que algumas pessoas queiram tomar conta da nossa vida, queiram tomar as rédeas da nossa vida, nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então vamos segurar firme as rédeas desse livre-arbítrio que Deus nos deu e vamos, né, ser responsáveis pela nossa vida. Vamos acreditar que nós temos sim capacidade de seguir em frente. Então, meus irmãos, que possamos todos ter uma semana abençoada sob a luz do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado.